Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre um ponto muito importante da bioquímica, que é a questão sobre a forma como a gente obtém a energia e como que funcionam esses processos energéticos dentro do nosso organismo. Como a gente já discutiu na aula anterior, o nosso organismo ele é muito passível de transformações, ou seja, são reações onde a gente faz uma conversão de uma molécula extremamente grande para que a gente consiga fazer que essa molécula seja uma molécula extremamente pequena e aí a gente acaba envolvendo energia nesse processo. Ou seja, a gente pega um nutriente, nesse nutriente há uma quantidade significativa de energia, então a célula vai aproveitar dessa energia armazenada nesse nutriente e vai acontecer o que a gente chama de metabolismo catabólico. O que significa isso? A gente vai pegar uma molécula muito grande e diminuir ela. Em função dessa diminuição, a gente acaba gerando energia. Então, como vocês sabem, há diversas formas da gente fazer esse armazenamento de energia e uma das formas mais corretas de se armazenar energia é através da formação do ATP. Então, por que eu estou falando dessa transformação? Essa transformação ela é conhecida como bioenergética, ou seja, é a forma como a gente estuda as transformações dessas reações em função da energia que elas acabam gerando. Então, como eu falei para vocês, a gente vai ter a questão do nutriente. Então, esse nutriente ele é ingerido através de reações específicas catabolizadas por enzimas, há uma redução dessas moléculas maiores em moléculas menores e com isso há a formação de energia. Beleza? Como eu falei para vocês, o metabolismo ele é o quê? Ele é a somatória de todas as transformações. E como eu havia falado na última aula, a gente tem um processo chamado de anabolismo e um outro processo chamado de catabolismo. Como eu havia falado anteriormente, as reações catabólicas, elas vão ser reações que a gente obtém energia. Então, são reações exergônicas. O que é isso? A gente absorve a energia contida naquele alimento. Ou seja, a célula vai ser capaz de pegar aquele alimento e transformar ele na forma de uma energia. Então, pega uma coisa grande e transforma ela numa coisa pequena. Porém, o nosso organismo, ele também tem a condição de armazenar essa energia quando ele não precisa dessa energia rapidamente. Então, acontece uma reação contrária, ou seja, acontece o que a gente chama de metabolismo anabólico, ou seja, eu vou pegar pequenas moléculas e transformá-las em moléculas mais complexas. E essas moléculas mais complexas, elas vão ser responsáveis por armazenar energia. Então, eu tenho o metabolismo catabólico, que é o metabolismo que eu transformo aquele alimento em energia, e eu tenho o metabolismo anabólico, que é pegar os precursores, que são moléculas pequenas, moléculas simples, e transformar em moléculas realmente recheadas de energia. Então, como eu havia falado para vocês, o nosso metabolismo, ele é o quê? Ele é uma atividade celular extremamente coordenada. O que significa isso? O nosso organismo, ele precisa
de energia para se manter, crescer e reproduzir. Ou seja, a nossa célula ela é construída e desconstruída ao longo da nossa vida. Então, a gente pode pegar unidades mais simples e transformar essas unidades mais simples em moléculas cada vez mais complexas que formam essas estruturas das células, ou a gente pode pegar essas estruturas mais complexas e transformá-las em estruturas menos complexas. Então, isso está relacionado com o metabolismo catabólico e o metabolismo anabólico. No metabolismo catabólico, eu vou transformar algo grande em algo pequeno e através disso eu vou receber energia, ou seja, o meu organismo vai obter energia, ou seja, ele vai obter adenosina trifosfato, que é o ATP. Porém, quando eu saio de uma situação de uma molécula pequena para uma molécula mais complexa, eu preciso gastar energia. Por isso que eu chamo esse metabolismo de metabolismo anabólico, ou uma reação endergônica, ou seja, ela precisa de energia para acontecer. E uma coisa muito importante, tanto quanto o metabolismo catabólico quanto o metabolismo anabólico, ele só funciona em função das enzimas, ou seja, são moléculas capazes de auxiliar e melhorar a velocidade da reação. Assim, a energética da vida, ela acaba tendo 4 princípios. Um deles é a obtenção de energia para que a gente consiga manter aquele sistema ele consiga se reproduzir. Então, a gente sempre vai ter esse metabolismo para a obtenção dessa energia. E aí a gente tem 2 situações, que são os seres que conseguem produzir a sua energia e os seres que não conseguem produzir as suas energias. Ou seja, seres autótrofos, eles são seres fotossintetizantes, ou seja, eles absorvem a energia solar e, em função das moléculas menores, eles conseguem produzir produtos maiores, ou seja, pega pequenas moléculas e constrói moléculas ricas em energia. Então, eles são capazes de produzir o seu próprio alimento. Nós, seres humanos, somos seres heterotróficos, ou seja, não temos capacidade de absorver essa energia da radiação solar e criar o nosso próprio alimento. Ou seja, nós precisamos que aqueles alimentos que foram fotossintetizados sejam ingeridos pelo nosso organismo para que a gente consiga obter essa energia. Um outro princípio fundamental é a capacidade que a gente tem de converter as moléculas em nutrientes. Ou seja, nosso organismo, a gente não alimenta ele de uma forma muito ociosa, ou seja, a gente não alimenta ele a todo momento, a todo instante. Em função disso, a gente precisa ter a capacidade de transformar moléculas pequenas em moléculas mais complexas. E isso a gente está falando do processo do metabolismo anabólico, ou seja, o metabolismo que vai pegar moléculas pequenas e transformá-las em moléculas com uma capacidade ínfima de possuir energia. E aí, essas moléculas, elas são extremamente complexas, possuem ínfimas funções e o nosso organismo, ele tem que ter essa capacidade de produzir proteínas, de produzir ácidos nucleicos, polissacarídeos, entre outras moléculas. Ou seja, um organismo vivo, para que ele consiga se manter e se reproduzir, além dele saber como armazenar energia, ele também precisa saber como fazer a síntese dessas moléculas maiores. E um organismo, ele se torna completo a partir do momento que ele faz o quê? Ele consegue sintetizar e ele também consegue degradar.
Só vamos colocar uma questão para a gente não confundir. Nós somos capazes de produzir moléculas, porém nós não temos a capacidade de produzir o nosso próprio alimento. Nós conseguimos estocar energia e não sintetizar alimentos. Por isso que nós somos considerados de seres heterotróficos, ou seja, as nossas moléculas que vão ser sintetizadas, elas vão ser adquiridas através da dieta, ou seja, eu tenho moléculas complexas, degrado moléculas, formam moléculas pequenas, então dessas moléculas pequenas eu consigo gerar uma outra fonte de moléculas que vai ser o armazenamento de energia. Não sei se vocês lembram, lá na primeira aula eu falei sobre o armazenamento de energia. Por exemplo, uma planta ela armazena energia de uma forma e o ser humano ele armazena energia de uma outra forma. O ser humano ele armazena energia na forma de glicogênio, já as plantas, principalmente, por exemplo, batata doce, a gente tem o armazenamento da energia na forma do amido. Então eu tenho o amido e tenho o glicogênio. São moléculas completamente diferentes. Porém, a utilidade dessas moléculas é armazenar a energia. Só que eu quero que vocês entendam que não é porque nós temos tanto o metabolismo anabólico quanto catabólico que nós não produzimos o nosso alimento. Ou seja, nós não somos seres que têm a capacidade de absorver a radiação luminosa. Apenas quem tem essa capacidade são as plantas. Então, por isso que a gente chama esses seres de seres autótrofos. Ou seja, são seres capazes de fotossintetizar o seu próprio alimento. Ou seja, essa energia solar ela vai servir de energia para formar moléculas carregadas de energia. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.